Olá, eu sou o professor César Ferraz, seu professor de História, e hoje com a aula Igreja Católica e Cultura Medieval. Vamos lá? Então, a origem da Igreja Católica se encontra na oficialização do cristianismo pelo imperador romano Teodósio em 391. Enquanto Roma caía e era tomada de assalto pelos povos bárbaros, a Igreja permaneceu em todo o território do Império Romano e deu unidade à Europa, unidade cultural, ok? Mas a Igreja Católica precisava de uma justificativa para o seu poder espiritual, para o seu grande poder espiritual. Então, no período, a Igreja Católica argumentava que o apóstolo Pedro, sendo escolhido para ser, por Cristo, o sucessor, o continuador da Igreja, teria sido o primeiro Papa. Logo, Pedro teria escolhido o Papa seguinte, e assim desde então. Então, contrariar a Igreja Católica era contrariar essa escolha de Cristo. Logo, quem contrariasse as ordens da Igreja, contrariava também as ordens de Deus. E a punição era o inferno. Ok? Continuando. Agora, a Igreja Católica ela tinha poder político, poder econômico e também na questão de valores, comportamento, nas mentalidades. Agora, para introduzirmos esse tema, temos que lembrar que a Igreja Católica possuía muitos feudos, influenciava na política, elaborava leis e estabelecia o comportamento moral da população da Europa. A gente tem que entender que a Igreja Católica possuía uma hegemonia religiosa. Existia só o catolicismo na Europa. Então, valores, normas e comportamentos eram todos ditados pela Igreja Católica. E temos que entender também a universalidade da Igreja Católica na Europa. Ela agia em todo o território. A Igreja Católica era a religião única e oficial, não existia outra. Não podia ter posições contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Dogmas são as interpretações que a Igreja Católica tinha da Bíblia e tomava como verdades inquestionáveis. Então, na Europa, com inúmeros senhores feudais e reis que não tinham poder para governar, quem mantinha a unidade política e cultural era a Igreja Católica. A Igreja Católica, a fé católica, ela era dominante, inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana da população europeia. A Igreja Católica, óbvio, tinha um poder econômico e político muito fortes. A Igreja Católica chegou a possuir quase 60% dos feudos da terra fértil, da terra cultivável, e a Igreja Católica era também uma senhora feudal. Tinha muita riqueza e controlava muitos servos. Nós temos que entender que os bispos e arcebispos, autoridades dentro da Igreja Católica, eram senhores feudais. Eram ricos e tinham muito poder político. Por isso eram criticados por uma vida de luxo e o exercício descontrolado do poder megalomaníaco. E havia também a indulgência, a venda do perdão. A gente tem que lembrar que em 756, Pipino, rei dos francos, doou à Igreja um território que foi a semente, o nascedouro do que viria a ser o futuro Estado do Vaticano.
A Igreja Católica, ela dividiu o seu corpo, o seu clero, né, de acordo com as funções ou como viviam. Né? A gente tem que lembrar que parte do clero achava muito negativa essa riqueza que a igreja possuía ou a influência política que a igreja exercia. Deveria se limitar à vivência religiosa. A gente tem o chamado clero secular. O clero secular, ele lidava diretamente com os fiéis. Eram os padres, os bispos, arcebispos e o papa. Cuidavam dos fiéis, administravam os templos. Dentro do clero secular, a gente pode dizer assim que nós temos o alto clero, né, que eram os bispos, arcebispos e cardeais, que controlavam a riqueza, e o baixo clero, né, que controlava aí as paróquias, que eram os padres. Ok? O clero regular eram os monges, voltados para pregação, para orações, e a gente destaca dentro do clero regular os chamados monges copistas. Isso é muito interessante. Monges que se dedicavam a pegar o conhecimento antigo dos gregos e romanos e transcrevê-los, salvar esse conhecimento que ficava armazenado dentro dos monastérios. Lembrando, monges era baixo clero, os abades, os chefes dos monges, pertenciam aí ao alto clero. Ok? Agora nós chegamos às nossas atividades. Qual a origem da Igreja Católica? Como era o argumento da Igreja Católica para a origem do seu poder teológico? Qual a origem do poder econômico da Igreja Católica? E como se dividia o clero católico? Então essa foi a nossa aula de hoje. Igreja Católica medieval e cultura medieval. Nós nos encontramos na nossa sala de aula virtual para continuarmos esse conteúdo, expandindo e desenvolvendo em você o conhecimento. Ok? Nos encontramos lá, professor César Ferraz. Até mais.